Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Amaury de Carvalho Martinelli e eu vou narrar um pouco sobre a minha trajetória artística, o meu fazer cultural aqui na cidade de Paranavaí. A primeira coisa que eu me lembro de algo que me chamou a atenção no meio das artes é quando a gente era muito pequeno e a minha mãe nos levou para assistir uma peça de teatro infantil. Eu lembro que a gente não sabia onde era e começamos a procurar o local, e o local era o DATA. O DATA era o Diretório Acadêmico Tristão de Ataíde, da então FAFIPA. E a FAFIPA, naquela época, funcionava ali onde hoje é o SENAC. E hoje, onde funcionava o DATA, funciona a Casa da Cultura. E nós fomos, então, procurar esse lugar onde tinha essa peça de teatro infantil. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, eu era muito pequeno, mas essa gostaria de relatar que foi a minha primeira lembrança. E chegando nesse local, no DATA, que hoje é a Casa da Cultura, eu me lembro muito bem que foi na sala, numa das salas, uma peça infantil, não me lembro que peça infantil que era, mas eu me lembro muito bem uma coisa. A personagem falava assim: então começou a clarear o dia, clarear, clarear, clarear. E quando ele falava isso, a iluminação ia aumentando, clarear, aumentava, clarear, aumentava, clarear. E isso me chamou muita atenção, eu achei assim muito mágico. Né? Então essa é a minha primeira lembrança que eu tenho assim de algo na área das artes, mais especialmente nas artes cênicas, que é a qual eu atuo. Então eu sou ator de teatro, diretor teatral e também diretor de produção. Tenho a fotografia como hobby e tenho feito alguns trabalhos na fotografia artística também. Pois bem, então essa foi a minha primeira contato assim, né, com a arte, que eu me lembre quando eu era pequeno. Eu me lembrei disso para contar para vocês. Tá. Então, eu estudava no Colégio Curitiba e ali eu conheci uma pessoa que estudou comigo na minha sala, chamava Ailton, e ele tinha 10 irmãos. E eu comecei então a frequentar a casa desse Ailton. E um dos irmãos dele era o Zé Cambé, era um dos fundadores do grupo Gralha Azul. E nessa minha convivência, o Zé Cambé começou a me mostrar, eu comecei a ver coisas bacanas ali, ele me mostrou a boa música, né? Ele me mostrou o teatro e tal, aquilo foi me interessando, foi despertando o meu interesse para as artes. E então, fazendo amizade com o Zé Cambé, que era do Grupo Gralha Azul, um dos fundadores, também acabei fazendo amizade com o José de Arimateia Tavares, conhecido como Teia. E numa dessas noites que eu estava na casa do Zé Cambé, o Teia também estava lá, eles me convidaram para declamar um poema no FEMUP. Isso foi em 1990. Então era um poema muito curtinho, um haikai, e nós iríamos em 7 ou 8 pessoas declamar esse poema. Eles me convidaram. O poema era: o amor posso tocá-lo, espremê-lo entre as mãos e depois partir. Bem curtinho. E nós fizemos o trabalho, ensaiamos e tal, e nós fomos declamar esse poema no antigo Cine Ouro Branco, lotado. Eram 1.200 lugares, coisa louca assim, nunca me esqueço. E nós ficamos em 4º lugar, em 1990 no FEMUP. Então eu comecei aí, em 1990, assim, o meu interesse, a minha carreira artística, né? Declamando um poema no FEMUP. Então nós estamos em 2020, faz 30 anos que eu faço arte em Paranavaí. Depois eu participei do primeiro Tríduo Cultural, declamando poemas de Carlos Drummond de Andrade. E para mim assim foi muito bom, porque eu não conhecia esse lado da arte, né? Porque quando a pessoa ela se interessa pelo fazer artístico, ela se interessa por outras coisas também, pela boa música, ela se interessa por política, pelas causas sociais. Então a gente começa a trabalhar isso na gente. E eu mudei muito como pessoa depois que eu ingressei nesse mundo das artes, que eu conheci o teatro. Em 1991, eles me chamaram para participar de uma peça de teatro. Aí eu entrei no TEP. O TEP é o Teatro Estudantil de Paranavaí, que foi fundado em 1969 aqui na cidade. O nome da peça era A Árvore dos Mamulengos. E eu era figurante, né, no espetáculo. Era uma comédia nordestina de Vital Santos. Então eu entrei no TEP, né, como ator de teatro em 1991. Viajamos algumas cidades naquele ano, fizemos algumas apresentações. Eu me lembro que o Álvaro, que fazia um dos personagens, que era o pai da Marquezinha, o Policarpo Quaresma, o nome da personagem, ele tinha ido embora. E nós iríamos fazer a última apresentação da Árvore dos Mamulengos, que era lá em Terra Rica. Então, assim, a minha estreia mesmo, como sem ser figurante, né? Que eu entrava mudo e saía calado no espetáculo, aconteceu numa apresentação lá em Terra Rica, quando eu
fiz então o Policarpo, essa personagem, o pai da Marquesinha, na peça A Árvore dos Mamulengos. E eu me lembro que daí o Álvaro apareceu na cidade e resolveu ir assistir o espetáculo. Eu fiquei muito apreensivo, né? Porque ele era muito bom, o Álvaro Volpato. Me esmerei muito no trabalho dele. E eu tinha 21 anos em 1991. E, enfim. E depois, nos próximos anos, eu fui montando outros espetáculos de teatro, conseguindo personagens com mais fala, enfim. E dentre os diversos trabalhos que eu acabei montando no teatro, eu vou citar assim, apenas alguns aqui para vocês, que foi... Porque depois de 91, A Árvore dos Mamulengos, a gente montou a peça O Arena Canta Zumbi. Só que não era... só que a gente mudou o nome, sabe? Da peça. Porque o Arena Canta Zumbi, o Arena é o nome do grupo de teatro, né? Que o espetáculo é de Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal e Edu Lobo. Aí nós mudamos para o Tepe Canta Zumbi, que era a história de Zumbi dos Palmares. E isso aconteceu em 1992. E eu fazia... Como era um teatro de arena, eu fazia várias personagens. Várias. Dom Aires de Souza, de Castro, fazia o Capitão do Mato, enfim. E o espetáculo era um espetáculo musical. E o Paulo César de Oliveira é quem era o nosso diretor do espetáculo e também, é óbvio, o diretor musical. Nosso saudoso Paulo César de Oliveira, que aí ele me passou, confiou em mim, né? Viu o meu trabalho, me deu personagens com mais falas e tal. Então, as pessoas que eu tenho que me esmerar, né? Pessoas assim que eu posso falar, assim, que me deram muito incentivo nesse meu início do teatro em Paranavaí foram o Zé Cambé, um dos fundadores do Grupo Gralha Azul, o Teia e o Paulo César de Oliveira. E teve também uma figura muito importante para mim, que é o Valdecir Cardoso de Assis. Ele me ensinou muita coisa no teatro e, sobretudo, na declamação. Porque depois de 90, eu comecei a participar de todos os FEMUPs. E não parei mais. Eu tenho várias barrigudas, né? Eu acho que eu tenho umas 7 ou 8 barrigudas aí na modalidade de declamação. E o Valdecir que me ensinou muita coisa. Então, quando me perguntam assim, quem que você pensa assim, né? Que nomes se destacam quando você fala da tua participação no teatro? Eu já logo me lembro do Valdecir Cardoso de Assis, Teia, Zé Cambé, do Paulo César de Oliveira. E então nós montamos o Arena Canta Zumbi. Aí depois, em 1993, nós montamos uma comédia, né? Saímos desse drama pesado que era o Tepe Canta Zumbi e montamos uns fede mais, outros fede menos. Aí depois, em 1995, nós montamos o Alto da Compadecida. Eu me lembro que eu tinha ido embora de Paranavaí, eu fui para o Mato Grosso. O que aconteceu? Eu fiquei quase 2 anos lá e voltei para Paranavaí. E quando eu voltei, na semana seguinte, eles iriam apresentar o Alto da Compadecida. Eu não fazia parte desde o começo, e o ator que fazia o padre, ele tinha ido embora para Maringá. E eu decorei em uma semana o papel dele, que era o padre na peça O Alto da Compadecida. Foi muito bacana. Tem até um episódio que eu queria, nossa, tô voltando do Mato Grosso, eu quero impressionar a galera aqui em Paranavaí no teatro e tal, né? E aí eu peguei eu não fiz o padre, não. Eu fiz o coronel. Ele tinha uma fala curta, né? Mas tinha uma participação expressiva no espetáculo. E aí eu precisava envelhecer. E aí, no treinamento aqui em casa e tal, eu peguei eu achei um talco, né? Comecei a passar no rosto, talco assim, passei no cabelo, passei dentro das orelhas assim, e começava a impostar a voz, né? Porque teatro pobre, né? Não tinha pancake, não tinha uma maquiagem, né? Às vezes passava hipoglós na cara, né? Pra ficar branco. Passava hipoglós no cabelo também. Quantas vezes a gente não fez isso? Eu lembro que começou a arder o meu rosto. E depois, quando eu fui ver, era veneno de rato que eu tava passando na cara e não tinha percebido. Aí tomei um banho rápido e tal, morri de medo de eu ficar cego, cair os cabelos e tudo, enfim. Mas é uma coisa que... dentre as diversas histórias engraçadas, tem essa aí. E daí teve a farsa com Cangaceiro, Truque e Padre, em 1996. A Cantata para Lagamar, que é um outro espetáculo teatral musical que a gente fez. Aí teve uma peça sobre a colonização da cidade de Paranavaí, chamada Chão Bruto. E no Chão Bruto, eu fazia um padre, todo sério, e aí eu fazia um pai de santo também, que era uma outra personagem. Mas como não tinha quem fazer, eu acabei fazendo esses dois. E era um pai de santo, né? Então foi bem bacana, que eu tinha que mudar rapidamente. E o pai de santo era bem engraçado também. E o padre era mais sério e tal. Aí nós montamos o espetáculo Morte e Vida Severina. Esse espetáculo Morte e Vida Severina, ele participou em 1998 de um projeto lá do estado do Paraná. E nós ganhamos
anos, esse não foi com o grupo TEP, foi com o grupo TASP, Teatro Amador Sesc de Paranavaí. E eu fazia a iluminação. Por isso que eu comentei lá no começo, né? Minha primeira lembrança que veio à mente, assim, das artes cênicas foi com a iluminação. E que eu me interessei também, além de atuar no teatro. E aí a gente ganhou aqui em Paranavaí o Festival de Teatro em Paranavaí e fomos apresentar em Curitiba. E lá apresentamos no Teatro da Classe, o Teatro Zé Maria. Tivemos que fazer 2 apresentações, porque o espetáculo lotou, sabe? Todo mundo queria assistir. Fizemos a primeira sessão, fizemos a segunda sessão, enfim, assim, isso não sai da minha cabeça, essa viagem para Curitiba para apresentar esse espetáculo. Eu estava na técnica. Fizemos vários espetáculos de teatro, viu, gente? Eu não vou ler todos aqui não e tal, mas falando assim da minha trajetória artística, eu também comecei a dirigir leitura dramática. A gente não tinha ideia do que era isso em Paranavaí. E o Sesc, ele trouxe um artista chamado Alexandre Bordalo para dar uma oficina de leitura dramática. E a gente começou a conhecer esse mundo mágico também das leituras dramáticas. E eu comecei então a participar de leituras dramáticas e dirigir espetáculos com leitura dramática. Minha primeira direção foi Agoromo, O Manto de Plumas. Foi no ano de 2000. Depois nós montamos O Homem Cordial, montei esse espetáculo que era com 2 atores, com Jesus Soares. Enfim, participei de iluminação de vários espetáculos. Quando era da Companhia Oficinas, que era da Fundação Cultural, também era do TASP, ou então no TAL, Teatro Amador de Luanda. Eu participei muito também na equipe técnica de espetáculos de teatro. Aí como diretor teatral mesmo, eu estreiei com a peça Te Ofereço Paz, em 2001. Era um grupo de teatro espírita, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade aqui de Paranavaí, que eu fazia parte. Nós montamos esse espetáculo e estreamos na cidade de Colorado. Eu me lembro que uma das atrizes era a Uyara Torrente, e quando terminou o espetáculo, a apresentação, ela pediu a palavra e falou: olha, gente, eu quero lembrar vocês aqui e quero pedir aplausos, porque esse é o primeiro espetáculo que é dirigido pelo Amaury Martinelli, é o primeiro espetáculo que ele dirige na vida. Então, isso me marcou bastante, ela ter lembrado isso e ter falado, e a galera aplaudiu e tal, eu fiquei bem emocionado. Depois eu dirigi vários espetáculos de teatro, como Vida Após a Vida, eu participei das leituras dramáticas do Rei Lear, A Tempestade. O grupo TEP, como eu falei para vocês, ele é bem antigo, né? Um momento marcante da minha vida foi quando o grupo ele completou 30 anos de idade, em 1999, e existia, e não sei se existe ainda hoje, o FILO, Festival Internacional de Londrina. E eu fui representar Paranavaí, representar também o grupo TEP, o Teatro Estudantil de Paranavaí, em Londrina, para receber um prêmio do FILO, em comemoração aos 30 anos de idade do TEP. Aí eu fui com o Paulo César de Oliveira e fui com a Ariel, a esposa do Paulinho. E lá em Londrina, quem entregou foi muito, muito bacana, porque enquanto eu estava esperando, viria uma pessoa lá na plateia me buscar para subir no palco, para pegar o troféu, e quem estava fazendo o cerimonial, esse discurso, era a Nitz Jacon, uma figura importantíssima no teatro paranaense. E aí acabou que ela acabou se perdendo ali nos papéis, e ela, ao invés dela falar Amaury Martinelli, ela falou: convidamos ao palco Amaury Rampinelli. O pessoal começou a aplaudir, eu olhei pro Paulinho: é Martinelli, vamos lá e tal. E subi no palco. E aí, quem que ia entregar esse troféu era o Eugênio Barba, que é uma figura importantíssima no teatro mundial. Ele é diretor do Odin Teatro, da Dinamarca, tem trabalho de antropologia teatral. E eu fiquei muito, assim, feliz em receber esse troféu, né, em comemoração aos 30 anos do TEP. E ele falou assim, que o TEP chega aos 60 anos com a mesma garra dos 30 anos. E alguém ali na mesa falou: Amaury, olha pra frente. Na hora que eu olhei pra frente, assim, tinha aquele monte de fotógrafo tirando fotos e tal, e saiu matéria em todo o Paraná, e saiu aqui em Paranavaí também, sobre isso que aconteceu, né? Foi muito bacana. E além disso, a gente representou o Paranavaí com o TEP também em várias cidades do Paraná, tá? Em festivais de teatro. Quando o TEP completou 40 anos, a gente montou também um espetáculo chamado Bar Copa 70, texto do Paulo César de Oliveira e direção do Paulinho também. Então foi assim, foi muito bacana o que tem acontecido assim na nossa vida teatral, representando o Paranavaí.
Tem várias curiosidades que aconteceram, mas antes eu quero falar o seguinte, eu também tenho um curso de dublagem. Andei fazendo alguns trabalhos pequenos aí, mas eu fiz uma especialização em dublagem em Curitiba. A minha participação, assim, teatral, né, no meu fazer artístico em Paranavaí, eu fui presidente do Conselho Municipal de Cultura, do TEP eu também fui presidente. Eu lembro que a gente, não é ressuscitou, né, a gente reergueu a APAC, Associação Paranavaense de Arte e Cultura. Eu fiz parte da diretoria. O presidente era o Dr. Altino Afonso Costa. Eu fui presidente da ASAS, Associação dos Artistas. Enfim, fiz vários cursos de expressão corporal, participei de conferências. Dentre algumas curiosidades para eu contar para vocês sobre o meu fazer teatral em Paranavaí, tem um ano que eu fico muito feliz, que foi o ano de 2012, quando eu me profissionalizei mesmo. Eu participei da banca do SATED, que é o Sindicato dos Artistas, SATED Paraná, que é a banca mais exigente do Brasil, né? Nós ficamos 4 dias. Sim, nós conseguimos trazê-los a Paranavaí. Nós trouxemos eles a Paranavaí para fazer essa banca aqui nos artistas de Paranavaí. E acabou que vieram artistas de Maringá, de Nova Londrina, Loanda, Torga. Em Paranavaí, se eu não me engano, nós estávamos em 12. E os 12 foram aprovados. Teve 70% de aprovação de toda a banca. Todos os de Paranavaí foram aprovados. E eu consegui fazer o meu DRT de ator, diretor teatral, diretor de produção, iluminador, operador de luz, sonoplasta e operador de som e também assistente de direção. Então foi muito bacana fazer esse trabalho, foi difícil participar da banca, né? Quem participou sabe que nós ficamos muito nervosos porque a gente não sabia se a gente ia passar, se não, como que era, como que não era. Né? Mas dentre as várias coisas interessantes que eu me lembre que a gente fez de teatro, nós montamos uma peça chamada Pega na Mentira, inspirada no livro As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo, e também de um outro livro chamado Sexo na Cabeça, também do Luiz Fernando Veríssimo. E nós fizemos uma coletânea de 10 mentiras, né? 10 esquetes, e fizemos um texto só, que eles se costuravam entre eles e tal, e viajamos bastante. Em Loanda, tinha uma cena que um dos atores, o Kreslen, fazia um striptease e a gente ficava ali na coxia olhando, na hora que chegasse o momento a gente entrava. Mas esse striptease, quando ele tirava a roupa, ele tava com uma samba canção vermelha, o pessoal morria de rir, era muito engraçado, né? E aí ele esqueceu de colocar a samba canção e tava só de cueca. E começou a fazer o striptease lá, e a gente olhando na coxia. Quando ele tirou a roupa, ele ficou só de cueca em cena. E a plateia começou a rir bastante. Nós da coxia começamos a rir muito. E quando a gente entrou, assim, tava todo mundo rindo bastante. E a gente já não conseguia muito mais... Ainda bem que a peça era uma comédia, né? E aí a gente se saiu bem, mudamos de assunto e tal, né? Fizemos uma brincadeira com a cuequinha dele, uma cueca bege ainda. E isso foi dentre várias coisas que aconteceram. Em Marechal Cândido Rondon, teve um festival chamado Festival Internacional de Teatro dos Países do Mercosul. E nós participamos com a peça Ponto de Partida. E dentre os prêmios, nós ganhamos o prêmio de melhor cenário e melhor ator coadjuvante. E o melhor ator coadjuvante foi para o Paulo Sérgio de Oliveira. Não tinha esse prêmio. Eles falaram, gente, como não tem esse prêmio? Vamos criar agora aqui o prêmio, o melhor ator coadjuvante. O prêmio é do Paulo Sérgio de Oliveira. A gente vai mandar o troféu pelos Correios. E realmente assim eles fizeram. E eu fui indicado nesse ano. Fiquei muito emocionado porque eu fui indicado para melhor ator. Somente 2 atores de todo o festival tiveram essa indicação. E eu fui indicado como melhor. Não ganhei, mas teve essa indicação. Então, para mim foi muito, muito importante. Essa minha ligação com Paranavaí, na área das artes, para mim, ela foi muito importante. Porque como ela começou no FEMUP, e eu posso destacar o FEMUP, Festival de Música e Poesia de Paranavaí, e concurso literário de contos, como uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu até tenho, não sei se vai aparecer aí, eu tatuei a barriguda, que é o símbolo do festival, de tanto que ele influenciou em todo o meu pensamento filosófico, meu pensamento psicológico, espiritual. Ele mudou a minha vida. E eu conheço muitas pessoas que tiveram a vida, foram modificadas, todo o seu pensamento para melhor, por conta do FEMU. Embora eu seja um profissional na área das artes cênicas, eu não atuo diretamente com isso. Eu não quis ir embora de Paranavaí,
né? Quis ficar, e realmente se você quiser fazer algo profissional mesmo nessa área, você tem que ir para um grande centro. Infelizmente essa é a realidade. Então a minha formação é a administração, eu sou formado em administração de empresas na Fafipa, antiga Fafipa, né? Hoje é Unespar. Fui eleito orador geral dos formandos e eu só agradeço mesmo. Quando eu ando nas ruas da minha cidade, me lembro de cada lugar que eu passo que teve alguma participação, participei diretamente ou que eu tive influências na direção ou na organização. Eu organizei por muitos anos o FEMUP, o Festival de Música e Poesia em Paranavaí. Recentemente, agora em 2020, eu criei um festival chamado Primeiro Festival Cidade e Poesia Online. Com esse lance da pandemia deste ano de 2020, os artistas ficaram meio que sem pai e sem mãe, porque não se pode tocar num barzinho, não se toca num casamento, não se pode fazer uma apresentação de teatro, né? Os teatros fechados, as escolas fechadas. E aí eu criei o Festival Cidade e Poesia Online, que foi todo online na modalidade música. Espero fazer outras edições na modalidade declamação também. E como que a gente tem se virado, né? Como que está sendo o enfrentamento nessa pandemia com relação ao fazer cultural. Nessa trajetória artística, como eu disse para vocês, eu não faço só isso, a gente tem que se virar. Muitos artistas, eles não são... Eu conheço pouquíssimos artistas, devo conhecer acho que 2, sobrevivem mesmo da arte, né? Mais especialmente da música, que fazem só isso. Então não são muitos editais que são abertos. Hoje em dia, poucos lugares você pode se apresentar artisticamente. Então, como que está sendo a sobrevivência aqui em Paranavaí? Você tem que fazer alguma outra coisa que não seja na arte, né? Então eu fotografo, por exemplo, eu faço trabalhos de assessoria para outros artistas. Quando abrem os editais, eu faço a direção e a produção de projetos artísticos, né? Assessoramento, enfim, ou seja, você vai se virando como pode, né, nesse enfrentamento dessa pandemia. Dentre as diversas coisas que me marcaram em Paranavaí, eu fico repetindo muito do FEMUP, né? Então o Cine Ouro Branco lotado, né? O FEMUP ficou um tempo sem casa, né? Mas quando era no Cine Ouro Branco, depois que inaugurou o teatro em 2003, o FEMUP, enfim, teve a sua casa. Mas quando fechou o Cine Ouro Branco em 92, até 2003, ele ficou assim, sem lugar. Mas vamos falar ali da participação quando o FEMUP era no Cine Ouro Branco, que eu declamava poesia. Era muito bom, porque você estava naquele palco, aquelas mais de 1000 pessoas te assistindo em silêncio, né? E você declamando, não tinha microfone auricular, de lapela, essas coisas. Era tudo ali naquele microfonão mesmo. Se você ensaiasse olhando para cá, pronto, você já perdia a voz. Então você já tinha que ensaiar duro aqui, imaginando que tinha um microfone aqui, né? Para você falar o poema. E cada um fazia do seu jeito. E eu me lembro, eu fiquei entre os 3 melhores nesse ano. E eu fiquei muito feliz, eu chorei muito, sabe? Então, cada ano, porque aquele mar de gente, né, aplaudindo e tal, e eu ainda ajudava fazendo a iluminação. Devido a essa minha aproximação com o mundo da área das artes cênicas, eu acabei trabalhando na Fundação Cultural. E ali eu entrei dia 9 de fevereiro de 1998, eu saí no dia 15 de setembro de 2017. Então foram quase 20 anos trabalhando na Fundação Cultural. E eu trabalhei durante uns 2 anos como presidente. E ali nós organizamos muitos eventos, como o próprio FEMUP, que eu já mencionei, o Festival de Teatro de Paranavaí, o Festival Intercolegial de Esquetes Teatrais, nós organizamos o Festival de Corais, o Festival Zé Maria de Declamação, e tudo isso eu acredito que tem contribuído muito para o meu engrandecimento, porque Paranavaí é uma cidade que é um celeiro enorme de pessoas que fazem arte. Aqui nós temos artistas, eu acredito que de todas as vertentes artísticas, né? Da dança, do teatro, da música, da artes cênicas, eu já falei. Isso eu acho que é muito importante, porque se você... nós chegamos uma vez nas nossas oficinas de arte da Fundação Cultural a ter 2.043 alunos atendidos. Isso é muito significativo, porque quando uma pessoa faz uma oficina de arte,
ela até pode não se tornar um profissional da área das artes, ela até pode não ser um profissional, mas ela, no fim, ela vai se transformar num homem e numa mulher, ou numa mulher de bem, porque aquilo modifica o pensamento crítico. A arte faz isso. Já disse alguém, né? Investir na cultura é promover o ser humano. E hoje eu me sinto promovido quando uma vez me deram a chance, me convidaram para participar do movimento cultural aqui na cidade de Paranavaí, que ganhou muito justamente o nome de Paranavaí Cidade Poesia.